Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Hoje sou eu aqui, meus queridos amigos do portal Rubem Gonzalez, Cláudio Pacheco, apresentando o programa aí logo cedo, né? Provavelmente bom dia, porque foi o tempo que eu arrumei aqui para fazer uma gravação para vocês. Ontem não teve conversa ao pé do rádio com o Rubem Gonzalez. Ele estava impossibilitado de gravar o programa. Não sei nem se ele vai conseguir gravar hoje também. O Rubão tá enrolado lá. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir deixar um conteúdo para vocês aqui, nem sequer próximo do que o nosso querido Rubem Gonzalez coloca para nós diariamente, né? Porque o Rubem é um monstro. Eu não tenho essa capacidade, eu não sou El Brujo. Então eu vou passar para vocês aqui algumas coisas que eu tenho visto aí sobre a política, o cenário da política nacional, internacional sei muito pouco. A gente fala aqui um pouco sobre a questão do coronavírus, o avanço do número de mortos no Brasil, que superou a China, né? Falar um pouco sobre essa questão do desgaste do governo Bolsonaro, desgaste ou não, em relação a essa treta aí que houve com o Sérgio Moro. E dar umas pinceladas rápidas aqui com vocês, aqui um bate-papo. E é o seguinte, vamos começar então com essa questão do coronavírus. Passamos de 5 mil mortos, ou seja, estamos numa situação que, na verdade, não sabemos nem como é que é a situação que nós estamos, porque está havendo um problema muito sério. A gente está cada vez mais distante do que nós estamos vivendo, da realidade. Por quê? Porque nós não temos testes. É uma coisa tão simples, né? Nós não temos testes, não temos como saber quantas pessoas de fato morreram oficialmente de Covid-19, porque nem pessoas depois de morta estão conseguindo fazer os testes nelas. As pessoas próximas de mortos por Covid-19, que inclusive estão apresentando sintomas, estavam vivendo dentro do mesmo cômodo, não foram submetidas a testes do Covid-19. Isso não é novidade, isso foi desde a primeira morte de Covid-19, que foi uma pessoa em São Paulo. Os familiares dessa pessoa eram idosos, apresentavam sintomas, e as autoridades de saúde pública falaram que eles não precisavam fazer o exame. A filha da empregada doméstica que morreu aqui no Rio de Janeiro também falaram que ela não podia fazer o exame. E na última live que a gente fez, o Vitor, que esclareceu muita coisa para nós sobre isso aí, fez um desafio e eu dobro a aposta, né? Eu quero saber uma pessoa humilde que vá até uma UPA, um centro de saúde pública aí, e consiga fazer um teste de Covid-19. Duvido. Agora é estranho em relação a essas coisas dos testes, porque a gente vê aí celebridades, pessoas famosas, artistas, é o técnico do Flamengo, é aquela atriz que já não aparece na televisão há mais de 5, 10 anos, que fez o teste. Ou seja, me parece que o teste, só o simples fato da pessoa ter condição de fazer o teste, já é um privilégio em relação a classes sociais, né? E isso vem sendo demonstrado, inclusive, na questão que eu não vou abordar nem dentro do identitarismo, né? Como se tem morrido mais pessoas brancas do que negras de Covid-19, nada disso. Mas o fato é que tem mostrado isso, né? Que as pessoas oficialmente que têm morrido de Covid-19, a maior parte dessas pessoas são brancas. Será que é porque são as pessoas brancas de classes sociais mais privilegiadas que conseguem fazer o teste? Não sei, isso é mais uma pergunta do que uma afirmação. Fica no ar aí. Saiu uma possibilidade de um teste aí para ser feito em farmácia. Esse teste em farmácia, houve uma complicação que eu ouvi isso no jornal ontem, um cara dizendo, do Ministério da Saúde ou da Anvisa, sei lá, o seguinte: olha, esse teste de farmácia vai ser sim comercializado, mas não é 100% de certeza sobre o resultado dele, e se ele apontar que deu negativo, não quer dizer necessariamente 100% de que é negativo, não. E se também der que foi positivo, também não quer dizer que foi positivo, não. Ou seja, pra que vão vender essa porra desse teste por 200 conto cada um na farmácia?
Será que é mais uma negociata? É mais uma maneira de lucrar com a pandemia, com a desgraça alheia? E isso, mais uma vez, está longe de ser a solução de que o povo brasileiro precisa para enfrentar uma pandemia. É mais uma ausência, mais uma omissão do Estado perante o seu povo. Enfim, vai ficar esse resultado. Assisti no Jornal Nacional ontem, que eu até abri uma exceção, porque eu nunca vejo isso. Aí a Anvisa, depois da reportagem lá, deu lá uma nota dizendo que sim, que vai certificar que o teste é válido, que é confiável, e caso haja alguma irregularidade na detecção da doença, que é para entrar em contato com a Anvisa. Ou seja, se o teu resultado deu negativo, você teve o Covid e morreu, manda teu espírito lá na Anvisa para reclamar que o teste era falso, que o teste não valeu. Tá bom, gente? E vice-versa. E se teu resultado deu positivo, você ficou desesperado aí, o cacete, achando que tava com Covid e não tava nada, porque... Enfim, é uma vergonha, cara. É uma loucura isso que a gente tá vivendo. Seria cômico se não fosse trágico. E mais uma vez a gente ressalta aí o papel omisso do Estado em relação a essa situação tão delicada que a gente se encontra. Como o Rubão vem falado exaustivamente aqui, esse Covid-19 ele vem, no mínimo, para mostrar para o mundo inteiro que o neoliberalismo faliu. Ou seja, o conflito entre o interesse público e o privado chegou a um momento em que não tem mais como haver uma conciliação sem comprometer, de fato, a vida das pessoas. E o direito à vida está na Constituição, mas como muitas coisas que estão na Constituição estão ali apenas no papel e não são cumpridas na prática, né, gente? Então, a gente fica numa situação muito complicada em relação a saber o que de fato está acontecendo com o coronavírus. Se nos Estados Unidos, que já chegou a 1 milhão de casos, por conta das subnotificações, eles mesmos admitem, alguns especialistas, que esse número pode ser multiplicado por 10, ou seja, que pode haver 10 milhões de americanos contaminados. Imagine aqui no Brasil, onde se testa 30 vezes menos do que nos Estados Unidos. Então, é mais uma coisa para se lamentar em relação ao coronavírus. A gente tem muito mais ainda para saber, para questionar, para perguntar, para descobrir, do que para afirmar. Então, a dica, né, a recomendação aqui do nosso portal é: fique em casa, cumpra o protocolo que foi determinado pelas autoridades públicas da área da saúde, da Organização Mundial da Saúde. Só saia em último caso, use as máscaras, faça as higienizações e se protejam. É o que eu estou fazendo aqui, minha família está fazendo, enfim. Então, essa questão fica por aqui. Então é isso, gente. Eu tô aqui. Hoje eu tô gravando aqui do meu terraço aqui para mostrar essa vista maravilhosa para vocês. Aproveitar, pegar um pouco de sol aqui. Tô até suando, né, um pouquinho. E vamos para lá. Vamos para a questão aí da treta do Bolsonaro com o Moro. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Rubão, desculpa aí se eu estiver falando alguma coisa de errada aí que não esteja alinhada com o portal. Depois você puxa a minha orelha, mas tô tentando fazer o que eu posso. O Moro me obriga a apoiar o Bolsonaro. Não apoiar o governo Bolsonaro com esse propósito entreguista e submisso, vassalo aos Estados Unidos e capitaneado por uma quadrilha, né, comandada pelo Paulo Guedes, Salim Matar e esse monte de bandidos que são especialistas em sair milionários da iniciativa privada e entrar como gestores públicos para abrir os cofres do erário público para abastecer as suas gangues, né, que enchem de dinheiro, enchem a burra desses caras de dinheiro. Então eu não entendo o que esses caras fazem, saem da iniciativa privada ganhando milhões e entra para o serviço público como uma autoridade pública nomeada por um governante, por um presidente, para ganhar 26 mil reais. Sou otário para acreditar num negócio desse. É óbvio que isso não é verdade, isso não é real. O Rubão já falou sobre isso aqui, os assaltos que estão acontecendo em relação às transações de swap cambial, queda de bolsa de valores, entre outras coisas. Esses assuntos eu nem vou entrar porque eu não manjo disso, o Rubão é que manja.
vou deixar essa peteca com ele. O fato do Moro e do Bolsonaro, o governo Bolsonaro sai enfraquecido depois da decisão do Sérgio Moro. Bom, a preocupação é tão grande da banca, do Deep State, que fizeram uma pesquisa agora, do Datafolha, em relação a se o Moro diz mais a verdade ou o Bolsonaro que diz, se o Bolsonaro tem condição de governar ou se não tem. O fato é que esses caras caíram do cavalo e, querendo ou não, gostem ou não, a esquerda que deu seu chilique aí pra lá, seu PT e até seu PDT continue pagando mico aí, de entrando com pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Razões para que o Bolsonaro sofra um impeachment tem de sobra. Crimes que ele cometeu são vários. Agora, isso é o que a gente precisa nesse momento? Impeachment? Será que esse realmente é o melhor caminho? Não sei. O fato é o seguinte, Celso de Mello, com o Supremo Tribunal Federal, vai investigar agora os possíveis crimes contidos ali, baseando-se, né, nas declarações do ministro Sérgio Moro. Bom, eu quero ver se vão investigar também o Sérgio Moro, que na própria declaração dele, ele confessa que cometeu vários crimes. Vários. E já não é de hoje que o Sérgio Moro, em relação à bandidagem, a crime, o Sérgio Moro é um criminoso muito pior do que o Bolsonaro ou os milicianos amigos dos filhos do Bolsonaro. Em matéria de crime, o Sérgio Moro é bandido profissional, né? O Glauber Braga não chamou ele de juiz ladrão dentro do parlamento à toa. Ele sabia que conseguiria provar isso facilmente caso a comissão de ética levasse isso adiante, tanto é que não levou. Porque a postura do Sérgio Moro, como sempre, é aquela postura de um enviado, de um capataz, de um capacho, covarde, que nunca se coloca à disposição para responder perguntas ou para participar de debates, principalmente com aqueles que têm capacidade de confrontá-lo. Então, entre Sérgio Moro e Bolsonaro, nós temos duas figuras de grandeza semelhante. São muito semelhantes. Ambos são medíocres, são de uma inteligência rasa, baixa, uma pequenez muito parecida. Agora, em relação aos crimes do Sérgio Moro, eu vou deixar bem claro aqui o seguinte. Ô Bolsonaro, eu quero saber se você é macho de verdade, se tu é realmente o cabra das Forças Armadas, se tu tá fechado com generais. Porque olha só, cara, é a segunda vez que um ex-juiz de primeira instância de Maringá grampeia uma conversa privada com um presidente da República e vaza isso pro Jornal Nacional. Isso aí é um crime que se enquadra na Lei de Segurança Nacional. O Sérgio Moro pode ser preso por ter feito isso com você, Bolsonaro. Agora, você tem culhão para isso? Essa é a pergunta. Porque o que acontece? Não só isso. A partir do momento em que Sérgio Moro diz que combinou de receber uma pensão caso acontecesse algo com ele na investidura do cargo, uma vez que ele abandonou 22 anos de magistratura, isso aí eu ouvi até no programa do Reinaldo Azevedo. Eu não plagio sem falar, não. Eu dou aqui as fontes que eu achei muito pertinente de comentar. Aliás, o Reinaldo Azevedo é um dos jornalistas mais sensatos que eu tenho visto ultimamente. E tenho ouvido muito também o Portal do José. Né? E recomendo que ouçam também o Luiz Moreira, o programa de domingo no Duplo Expresso, que foi muito bom. Ali vocês vão ficar por dentro de tudo isso. Voltando à questão do Sérgio Moro, quando ele pede para o presidente para que receba uma pensão à família dele caso algo aconteça com ele, e o presidente aceita, isso é crime, porque isso não está na lei. E o presidente, se aceitou, é corrupção ativa. Então tá todo mundo embolado aí no mesmo balaio. Agora, o Sérgio Moro e aquela quadrilha chamada de Força Tarefa da Lava Jato, o histórico de crime envolvendo essa galera é muito longo, é muito grande. Deus queira que o Banestado venha à tona logo, que o querido Rômulo Maia solte essa porra toda aí pra gente ver, porque tem muita coisa, muita sujeira por debaixo desse pano. E quando eu digo que entre Moro e Bolsonaro, eu sou obrigado a apoiar Bolsonaro, por quê? Porque
Porque Globo subentende-se Moro, Globo, PSDB e até, por incrível que pareça, o PT também. Ou seja, quando você junta todos esses dentro de um mesmo balaio, você tem uma força, uma rede criminosa muito mais perigosa do que esses ladrões de dinheiro público roubando com um salário de funcionário fantasma como essa turma do Bolsonaro. Então, nesse caso, eu uso aquela teoria que usaram em relação a Dilma, né? Primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente tira o Temer. Então é o seguinte, primeiro a gente tira a Globo, o Bolsonaro e essa turma que dá esse poder todo a eles. Depois a gente tira o Bolsonaro. Porque olha só, veja bem, em relação a entreguismo, a crime contra instituições da Presidência da República, em consideração à legislação em causa própria, que foi isso que o Sérgio Moro fez, em relação ao TRF4 legislar, em relação à usurpação de competência que fizeram com o processo da Lava Jato, olha só, é uma chuva de coisa, não vai dar nem tempo de eu falar tudo aqui, senão esse vídeo vai ter 1 hora. Então, em matéria de crime, o Sérgio Moro é bandido profissional. O Bolsonaro não. E a Globo, então, nem se fala. Então, é aquela coisa, gente. Eu não sei o que é pior, o que é melhor. Eu tive numa situação em que eu tive que escolher o pezão e votei nele porque quem concorria do outro lado era o Marcelo Crivella. Então, sinceramente, não é uma questão de apoiar o governo Bolsonaro ou apoiar o Bolsonaro. É uma questão de torcer para qual seria a força menos pior que prevalecesse no poder. Então, nesse sentido, eu acho que agora até o PT, o PSDB, a Globo, parte da esquerda e todo mundo aqui está achando que o Sérgio Moro merece um voto de confiança. Até aqueles que defendiam o Lula livre até a morte e que chamavam o Sérgio Moro de Satanás com rabo e garfo na mão. Eu ouvi canais de esquerdas aí dizendo o seguinte, que ó, entre Sérgio Moro e a direita, eu quero que os dois se explodam e taquem gasolina, porque eu quero mais é ver o circo pegar fogo. Gente, não existe esse negócio mais de direita. Vamos sair dessa bolha. Essas mídias ligadas ao PT, a esses segmentos de esquerda, muitos financiados por ONGs, Jorge Sorianas, né? Essa coisa de esquerda, direita, isso não existe mais. Essa gangue neoliberal, ela é ambidestra. Ela está tanto de um lado como do outro. Então é o seguinte, sinceramente, o Bolsonaro, se fosse macho de verdade, ele mandava era prender o Sérgio Moro, pelo que ele fez, como ministro, que ele não podia ter feito isso. Vazado uma conversa privada entre ele e o presidente da República em rede nacional. Isso é um crime contra a instituição da presidência da República. E durante todo o tempo, se o Sérgio Moro teve o poder de nomear alguém da Polícia Federal, é porque Bolsonaro errou ao fazer isso desde o início. E nós avisamos aqui no nosso canal, mostrei o vídeo que está aí atrás, é o Brujo, que o Sérgio Moro o Bolsonaro erra ao convidar Sérgio Moro para ministro. Isso aí foi em 2 de novembro de 2018 que o Rubem Gonzalez disse isso aqui, que isso ia acontecer, ou seja, essa pedra já foi cantada. Então, agora embala que o filho é teu, o Bolsonaro. A gente avisou lá atrás. Criou cobra para ser picado. A questão é a seguinte, até um determinado momento, eu perguntei e disse, bom, o Bolsonaro achou que estava usando o Sérgio Moro e se deu mal. Hoje, depois de ouvir as análises que eu ouvi e de ver a pesquisa que eu vi, eu já me questiono, será que ele realmente se deu mal? Eu já não tenho mais tanta certeza. Será? Talvez o Bolsonaro é que tenha usado o Sérgio Moro. Eu não sei. Embora o Sérgio Moro, como pessoa, ainda goze de uma credibilidade maior em relação à opinião pública do que a pessoa do Bolsonaro, o governo Bolsonaro ainda está na margem de erro dentro de um empate técnico em relação ao índice de aprovação do seu governo. Ou seja, isso aí mostra que ainda está muito longe um cenário de impeachment que tire o governo Bolsonaro de cena. Vamos ver o que vai acontecer aí com as cenas dos próximos capítulos, né, dessa novela interminável, onde nós deveríamos ter aí todas as forças públicas interagindo, voltadas para combater a pandemia,
para resolver esse problema grave que assola a todos nós, providenciar testes para a população, providenciar renda para aquelas pessoas que não estão podendo ir trabalhar, para que elas tenham o que comer. Ou seja, nós estamos tendo, infelizmente, esse tipo de irresponsabilidade cometida tanto pelo Bolsonaro quanto também pelo Sérgio Moro. Né? Sérgio Moro diz, Bolsonaro não podia ter esperado para poder trocar o diretor da Polícia Federal. Sim, mas Sérgio Moro também não podia ter esperado para se demitir? Para causar uma crise dessa magnitude? Ou seja, é óbvio que o Sérgio Moro nunca enganou ninguém, sempre foi um cara que quis aparecer politicamente, né? O Sérgio Moro, as ligações dele são antigas, com Aécio Neves, com Dória, com aquela cúpula do PSDB, né? Aécio Neves tem aquelas ligações com o José Perrella, com o tráfico de drogas, aquele áudio que foi pego e o Aécio Neves conversando com o José Perrella dizendo eu só trafico drogas, né? A gente esqueceu disso. Então, enfim, o Sérgio Moro não engana a gente. Então, em matéria de bandidagem, em matéria de crime, o Sérgio Moro é muito mais perigoso e muito mais bandido do que o Bolsonaro e essa turma de miliciano aí que o acompanha. Agora, vamos torcer para que nessa história toda, nesse cenário que por mais que não nos pareça nem um pouco otimista, a gente consiga sair desse atoleiro e pelo menos em relação à pandemia, a gente consiga fazer com que aqueles mais pobres tenham o que comer e consigam fazer a quarentena, consigam fazer o isolamento social e que a gente consiga reduzir essa curva e vencer essa etapa da melhor maneira possível. E que esse governo entreguista pare de uma maneira ou de outra, porque agora é que o Estado tem que se mostrar forte e tem que auxiliar o seu povo, a sua nação, e agora não é hora de sair vendendo tudo. Entendeu, seu Paulo Guedes? Entendeu, seu Salim Matar? Não adianta que vocês vieram para isso, mas não tem mais espaço para isso. O coronavírus atrapalhou o plano de vocês, né? Então, o importante é a gente se ligar nesses canais que tentam esclarecer no sentido de fazer você pensar. É o que o Rubens sempre fala aqui, não pense como a gente, mas pense. Privilegie esses canais, saia dessa briga de torcida, dessa política futebolística. O meu candidato, o meu partido, não existe mais isso. Agora a gente tem que torcer pelo país, pelo povo brasileiro, pelo nacionalismo, pela soberania nacional. E vamos raciocinar para a gente conseguir saber aquilo que é melhor, que é o que a gente pode fazer. Então é isso aí, pessoal. Um bom dia para todo mundo. Vamos nessa. Meu saravá. Um abraço.